Que operação é essa? Vou te mostrar meus números e te ensinar como você pode fazer igual. Antes da gente começar, para quem está me pedindo, eu recebo mensagens todos os dias sobre o meu treinamento, que já faz bastante tempo que a gente não tem inscrições. A gente vai abrir agora, 1º de agosto. Se você quiser ter uma oferta especial, um valor diferenciado, participa da nossa live. Quem acompanha sabe que no dia da live a gente faz um preço diferente. No nosso treinamento RCO eu te explico toda a minha estratégia. O treinamento está sendo todo regravado para ficar com uma qualidade aí cinematográfica para vocês. Então, se você quiser participar, vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você estiver começando de opções, eu vou te dar aqui um resumo de como as opções podem te dar lucro com a bolsa caindo. E basicamente é o seguinte, nas opções a gente tem as calls e as puts. As puts, quando o mercado cai, elas se valorizam. E as opções, de modo geral, tanto a call quanto a put, elas funcionam de maneira alavancada, ou seja, ela vai valorizar, de modo geral, bem mais do que as próprias ações. Então, quando a ação cai, a put ela valoriza muito. Essa é uma característica que a gente vai usar de maneira que, conectada com outras opções, na maioria das operações que ganham com a queda do mercado. Então, para você entender a operação que eu fiz aqui no Profit, eu vou te mostrar daqui a pouco, eu fiz a operação Strangle. O que é o Strangle? Ele nada mais é que a compra de calls e puts ao mesmo tempo. A gente simplesmente está apostando para os dois lados. Como as opções elas valorizam mais do que 100%, elas valorizam mais que as próprias ações, então mesmo que uma das opções murche bastante, uma opção possa chegar a zero, se o mercado se movimentou muito, a outra opção vai ter valorizado lá 100%, 150%. Na verdade, os valores aí podem chegar a valores bem altos, depende da movimentação do ativo. Então vamos aqui para o Profit, eu vou te mostrar como funciona para você montar uma operação dessas e depois eu vou te mostrar a operação que eu fiz e eu encerrei hoje. Então eu vim aqui para o Profit, a plataforma que eu estou usando para operar opções. Caso você não esteja acostumado, essa é a organização que eu costumo ter. Do lado esquerdo aqui está o módulo de opções. A gente basicamente utiliza ele para operar. Para ter acesso ao módulo, você vem nesse botão Opções e Estratégia de Opções. E aqui a gente abre essa visão. Aqui são abas, como você pode ver, são abas aqui. Eu posso colocar o ativo que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar Petro 4, eu digito Petro 4 aqui. Vou te dar o exemplo com CSN, porque foi com CSN que eu fiz a operação que eu encerrei hoje. Encerrei com 59% de lucro. Então, basicamente, a dinâmica da operação é a seguinte. A gente vai escolher um mês de vencimento. Quanto mais longo o mês, mais fácil é de acertar a operação, porém o potencial de lucro ele vai reduzindo. Se você acerta essa operação para um vencimento de 8 dias, por exemplo, como esse vencimento aqui, se você conseguir acertar, que a chance para acertar é menor, o seu lucro vai ser bem alto. Você pode ter lá 200, 300, 500, 1000% de lucro. Agora, para você conseguir isso, o risco é maior, a chance de você acertar é menor. Então, sempre a dinâmica das operações compradas vai ser esse. Quanto mais longa a opção, quanto mais tempo ela tem para o vencimento, maior a chance de você lucrar. O drama aqui vai ser a gente encontrar o ponto ótimo. O tempo que a gente acha que vai ser suficiente para o ativo, para a ação andar, né? Seja para cima, seja subir ou cair, o suficiente para a gente ter lucro. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. A gente escolhe um vencimento, eu costumo testar os valores. Por exemplo, eu vou pegar aqui o de agosto, que é do mês seguinte, só para você ter aqui um exemplo mais fácil, porque essas opções têm bastante liquidez. Então aqui, para montar o Strangle, eu simplesmente venho, compro uma opção. Geralmente a gente vai comprar uma opçãozinha fora do dinheiro. Isso aqui é uma put e aqui é uma call. Agora são 5 horas, o mercado acabou de fechar, está em leilão, então vai ter uns preços malucos. Eu vou ter que alterar na mão para a simulação fazer sentido. Então aqui eu simulei aqui, ó, cliquei em compra, aqui é o botão de compra, pus para comprar essa put Strike 1332. Caso você não saiba o básico das opções, dá uma olhada no meu canal, tem muito conteúdo básico para você entender o que eu estou falando aqui. Então eu cliquei para comprar essa put, que o último negócio foi 55 centavos, ou seja, eu vou pagar 55 centavos por essa put e caso o mercado caia, ela vai valorizar.
e aqui eu vou pôr para comprar essa call. Selecionei valores parecidos, o último negócio da put foi 55, o último negócio da call foi 52 centavos. Então é legal a gente fazer com preços parecidos, porque o potencial de ganho ou prejuízo vai ser igual tanto para cima quanto para baixo. Se você colocar quantidades e valores diferentes, você vai ver que o potencial para alta ou para queda vão ser diferentes. O potencial muda conforme esses valores. Então aqui isso já é um strangle, isso aqui já é uma operação. Agora a gente tem que ver se faz sentido a operação. O primeiro ponto que eu acho mais importante de você observar é o break even. O que é break even? É esse valor aqui do canto desse quadradinho. Ele simplesmente diz o seguinte: lá no dia do vencimento, qual valor precisa estar para você ter lucro? No caso dessa operação, CSN tem que estar abaixo de R$ 12,10 ou então acima de R$ 18,05. Então você vê que tem uma faixa de preço e CSN tem que estar fora dessa faixa de preço para você ter lucro lá no vencimento. Se o mercado se movimentar bastante antes, você consegue ter lucro antes, mesmo se não chegar nesses preços. Mas o melhor dos mundos é você tentar observar isso. Esses valores fazem sentido? Eu acho que CSN vai passar desses valores? O legal é você só fazer uma operação quando você tem um pouco de convicção de que isso pode, e que tem uma chance boa disso acontecer. Pô, acho que passa de 12 ou passa de 18, então vou lá e faço. O legal aqui é que a gente não tem um direcional único, né? Você vê que o delta é bem pequeno, o delta é 0,08, ou seja, o delta simplesmente está apontando a direção. O delta positivo significa que a gente tem um viés de alta na operação, o delta negativo tem um viés de baixa e o delta zero, ou bem perto de zero, significa que a direção não importa tanto para a operação. Então é essa informação que a gente está vendo no delta aqui, que a plataforma disponibiliza para a gente. Uma outra coisa que é importante você notar é que o último negócio foi a 52 centavos e ele puxou 67, que seria o preço do book. Então uma coisa que eu faço é não aceitar o preço do book e eu tento sempre colocar um valor melhor. Por exemplo aqui, vamos aumentar a quantidade para uma quantidade que às vezes faz um pouco mais sentido. Se fosse fazer uma operaçãozinha, a gente vai fazer talvez com um valor um pouco maior. Vou deixar R$1.000 aqui, fica mais fácil de visualizar. Então, para montar essa operação, eu gastaria R$1.000, R$1.098. O que eu faria aqui? Eu mudaria os preços alguns centavos ao meu favor. Eu diminuiria o custo da operação alguns centavos. Por que isso? Porque se eu deixo pendente com preço um pouco melhor, boa parte das vezes vai executar por esse preço melhor. Nesse exemplo aqui, eu melhoraria uns 5 centavos, posso melhorar até mais e ir testando, né? Melhora uns 10 centavos, deixo um dia, se não muda, se não executa, eu vou lá e altero de novo. Então aqui, por exemplo, eu poderia melhorar para 1,14, por exemplo, 1,13. Uma coisa que eu costumo fazer que evita do Profit cometer erros é desmarcar essa opção, corrigir encilhamento a mercado. Aqui está a explicação do que é o encilhamento. Mas basicamente ele só vai aceitar o preço que você determinou. Se der alguma coisa errada, ele não vai fechar por outro preço. Porque se ele fecha por outro preço, né? Porque ele vai mandar as duas ordens lá, compra de duas opções. Às vezes compra uma e o preço da outra muda. E aí ele aceita, se estiver marcado esse encilhamento, ele vai fechar pelo preço que dá para fechar. E isso pode distorcer bastante, principalmente nas operações com opções. Então eu desmarco esse encilhamento e daqui eu envio a ordem. O mercado está fechado agora, não vou executar para você ver, mas vou te mostrar que eu encerrei hoje exatamente com o CSN. Uma outra informação que a plataforma disponibiliza para a gente é o gráfico de payoff. Ele tenta te mostrar o quanto você pode ganhar nessa operação e quanto você pode perder. No caso, o máximo que a gente pode perder é exatamente o valor que a gente gastou. Então se você tem R$500 que você pode arriscar, então você não vai fazer uma operação com 1.000, você vai fazer com 500. Isso aqui você sempre tem que lembrar que você pode perder todo o valor, porque isso aqui é uma compra. Isso aqui ele zera, tá? Agora vamos ver o quanto que a gente pode ganhar de lucro. No dia do vencimento, se a ação cair bastante aqui para uns R$10, a gente teria aqui R$1.780 de lucro. A gente receberia de volta os nossos R$1.000 e ganharia mais 1.780 de lucro. Agora, se a ação explodir para cima, vamos supor que foi lá para
20 e poucos reais, alguma coisa assim, para 20 reais. Para 20 reais, se subir rápido, a gente consegue até aqui, ó, 2.490 de lucro. Se for subir só lá no dia do vencimento, a gente teria 2.000 reais de lucro, que seria receber os nossos 1.000 reais de volta, ganhar mais 2 vezes o valor que a gente investiu. Então você pode ver que o potencial de ganho dessa operação é grande. Uma coisa diferente que você pode fazer é misturar esse potencial grande com prazos maiores, e foi isso que eu fiz. Como você pode ver aqui é a parte de acompanhamento. Eu zerei as operações hoje. Eu fiz aqui a operação. Eu tinha comprado 1.200 calls de CSN e tinha comprado 2.200 puts. Só que as calls eram 2 vezes mais caras, então ficava mais ou menos balanceado a operação. Qual que foi a dinâmica aqui? Eu comprei essa operação há vários meses. Essas opções, para você ter noção, elas venciam em fevereiro de 2023. Se eu quisesse esperar até 2023 para ver se eu ia ter lucro ou não, eu poderia esperar, mas eu já tive esse lucro em alguns meses. Eu montei isso aqui faz uns 2 ou 3 meses e nesse tempo já consegui ter um lucro legal e com isso eu embolsei. Então aqui, qual que foi a lógica que eu utilizei para fazer essa operação em CSN? A primeira coisa é entender o que é a CSN. Então, caso você não conheça, eu entrei aqui no site da CSN para ela explicar para você o que ela faz. CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa enorme. Ela, como ela diz aqui, ela atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro até a produção e a comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos. Aqui inclui aqui aço plano, galvanizado. Por que importa a gente saber o que ela faz? Porque a gente passou, no caso da CSN, a cotação do minério de ferro influencia muito na sua cotação. Ela influencia no quanto a CSN vai ganhar de dinheiro. E quanto a CSN vai ganhar de dinheiro, influencia a cotação da ação. E isso foi o start para eu montar esse tipo de operação em CSN. Eu acompanho já há algum tempo a volatilidade, a variação do preço do minério de ferro. Então aqui, como você pode ver, desde o ano passado o minério de ferro subiu muito por causa da China. A China ela fez uma série de medidas autoritárias para que as suas empresas parassem de comprar ferro. Isso derrubou o minério de ferro de $219 para $90. E com isso, eu montei a operação mais ou menos aqui quando o minério de ferro tinha dado uma estabilizada. Qual que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o minério de ferro estável? Isso não vai durar de jeito nenhum, porque a gente tem a China manipulando o preço, a gente tem a demanda global variando muito, né? A gente está numa situação muito particular. Então eu sabia, ou a China vai voltar a produzir bastante e essa cotação vai subir, ou a gente vai ver alguma coisa dela interferindo no mercado e o minério de ferro cair. E, de fato, aconteceu uma série de coisas, aconteceu um novo lockdown na China, a gente tem uma série de problemas na cadeia produtiva e, enfim, o minério de ferro saiu dos $150 para 111 e isso junto com o fluxo financeiro da nossa bolsa, que está saindo, a galera está vendendo tudo bolsa, está vendendo bolsa e comprando renda fixa. Essas duas coisas juntas a gente viu o seguinte, a CSN, que aqui é o mesmo período do ferro, você pode ver que o gráfico é parecido, né? A gente teve uma grande alta, depois uma queda, uma estabilizada, e aí a gente viu aqui a continuação da queda dos R$27 aqui mais ou menos para os 14. E eu montei a operação com essa faixa de preço enorme. Eu ganharia dinheiro se subisse acima de 38 e caísse abaixo de 18 e realmente caiu abaixo dos 18, veio aqui para 14, o que me permitiu embolsar meu lucro. Só para você entender esses números aqui, eu fiz uma tabelinha hoje, quando eu fui sair da operação, para você saber quanto que eu ganhei. Então aqui, do lado direito, tá quando eu comprei, eu paguei aqui R$4,40 nas calls, paguei R$2,56 nas puts. No final eu tinha gasto aqui R$11.000. Hoje eu encerrei a operação, uma operação que eu poderia esperar até o ano que vem, só que eu não acho que faz tanto sentido ficar esperando até o ano que vem, já que me deu um lucro bacana e não sei até onde isso cai, às vezes volta a subir bastante, às vezes a gente pode até fazer uma nova operação em CSN, agora com potencial de alta bem maior, né? E às vezes a gente põe aqui uma perna na opção vendida um pouco mais perto, porque se cair menos a gente já ganha, dá pra gente ajustar esse tipo de coisa.
Mas enfim, deu aqui, eu saí e eu recebi 17.885, que foi uma valorização do meu capital, do valor que eu investi, de 59,88%. Então em 2, 3 meses eu fiz uma operação que me deu aqui quase 60% de lucro, nessa lógica de que eu não sei para que lado vai, mas vai se movimentar bastante. Esse ano a gente tem eleição, esse ano a gente tem Estados Unidos aumentando juros, a gente tem guerra na Rússia. Uma das operações que mais está dando certo é esse tipo de operação que a gente opera para os dois lados. A gente não sabe para onde vai, mas a gente sabe que vai para algum lugar com bastante força. O detalhe aqui é que se você tiver prazo, se você conseguir fazer em opções mais longas, a chance de você acertar aumenta bastante. Foi essa lógica que eu fiz uma operação aí para um ano, fiz um ano de operação nesse Strangle e eu mostrei aqui que ele funciona. Quando eu montei uma série de pessoas, as minhas operações, caso você não saiba, são públicas, né, para os meus alunos, todos os alunos percebem, veem minhas operações através do Instagram fechado nosso, onde eu acabo de fazer a operação, eu posto. Então, algumas pessoas questionaram, nossa, mas isso é muito maluco, o preço está muito longe. E aqui, a Strangle com opção longa não funciona, não existe. Algumas pessoas questionaram, porque nunca viram isso. No mercado brasileiro, a gente não costuma ver várias coisas, né? E aqui eu mostrei que realmente funciona, que a gente consegue ter lucro, mesmo com opções bem longas, fazendo esse tipo de operação. Então, voltando aqui só para você ter uma noção, então como que eu fiz aquela outra operação, eu vim nessas opções um pouco mais longas para fevereiro de 2023, montei a operação aqui, estava alguns valores que eu achei que fazia sentido, meu break-even para mim, existia um desafio, existia um risco no break-even, mas eu achei que era legal, fiz a operação, depois foi só esperar, assim que deu lucro, vim aqui na parte de acompanhamento, cliquei com o botão direito e zerei as minhas posições. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, lembrando que as inscrições vão abrir dia 1º e a gente faz uma oferta especial para quem está na live. A gente faz uma live para abrir as inscrições e a gente faz uma condição toda especial para quem está lá ao vivo. Então tem um link aqui embaixo para o nosso treinamento RCO, clica lá para você participar dessa live e entrar com a gente nessa turma. Provavelmente essa vai ser a última turma do ano. A gente tem feito umas turmas um pouco mais esparsas, que se você me acompanha sabe que a gente teve só uma turma lá no comecinho do ano e agora em agosto, né? Eu tô gravando aqui em julho e só em 1º de julho aqui que a gente vai abrir as novas inscrições. E aí, como eu já falei, tem todo o treinamento para você aprender a fazer uma estratégia do zero, do absoluto zero, até todas essas coisas diferentes que eu faço. Você consegue acompanhar, ver todas as minhas operações da minha carteira pessoal, caso você não saiba. Todo o meu dinheiro está investido nisso aqui, tá? Isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui é que eu coloco a minha grana. Então, tudo que eu tenho eu opero em ações e opções e você vai ver o que eu tenho feito no meu dia a dia. E tem mais uma série de outros bônus, a gente tem a comunidade que agora a gente está deixando lá separado pelo nível dos alunos, então a conversa está fluindo bastante entre eles, tá bacana. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu gostei. Se você for novo, se inscreva no canal. É isso, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.